Deus tem prometido para nós nesse ano, um ano que nós vamos brilhar, né? Um ano de nós brilharmos. E saiba que Deus colocou no meu coração de trazer uma série de ministrações, explicando para que nós tenhamos chaves, nós tenhamos armas para nós enfrentarmos, e que para isso aconteça na tua vida, para que você brilhe esse ano. Amém. Nós temos alguns princípios que nós temos que seguir. E o principal deles, eu falei semana passada que o principal deles é a família, e nós vamos falar pelo menos nos próximos 3 encontros, hoje e mais 2 encontros, nós vamos falar sobre família, né? Hoje nós vamos falar algo que Deus colocou no meu coração sobre família, e nos próximos 2 encontros nós vamos fazer um resumo daquilo que eu aprendi no curso Casados para Sempre, que fala sobre família. Amém? É um curso que eu indico, é um curso que eu já fiz várias vezes, eu sou líder formado, eu posso dar o curso, né? Mas eu quero colocar para vocês os princípios que nós vamos trazer desse curso, e que você possa entender e compreender sobre a sua família, o que Deus tem preparado para a tua família. Amém? Quero também honrar quem está aqui hoje conosco presencialmente. Normalmente eu oro, e quando eu oro eu digo que aquelas pessoas que não estão aqui também recebam, né? Pela misericórdia de Deus, né? Porque eu tenho certeza que tem pessoas que não estão aqui hoje por causa do calor, por causa que dormiram um pouquinho mais, por causa de repente que fizeram uma festa ontem de noite e acabou de não estar aqui hoje, de repente dormiu um pouco demais e acabou não tendo, né, o horário certo para vir no culto e acabou não vindo. Mas hoje não, né? Hoje eu não vou orar nesse sentido, porque hoje Deus vai honrar quem está aqui. Amém. Deus vai te dar algo sobrenatural, vai ser algo diferente sobre a tua vida, sobre você que está aqui. Amém. E mesmo aquelas pessoas que vão ouvir, porque eu estou gravando hoje, que vão ouvir isso no futuro, eles não vão receber igualmente a porção que você que está aqui, você vai receber. Amém. Quem vai ouvir no futuro, quem vai ouvir essa ministração gravada, até vai receber de Deus também, mas não na mesma quantia que você vai receber, você que está aqui hoje. Amém. Você que vai receber aqui hoje, você pode aumentar a tua expectativa, porque não foi homem, não foi você que te trouxe a esse lugar hoje. Deus te trouxe aqui porque Ele quer te entregar algo especial para você que está aqui conosco. Amém. Também. Mas mesmo assim, quem vai ouvir futuramente também vai estar ouvindo. E eu quero que você abra aí a palavra em Salmo 139. Por coincidência, hoje de manhã acordei cedo e fui buscar, já tinha, né, todo o estudo que eu ia dar hoje. E para minha surpresa, hoje quando eu acordo, tenho minha Bíblia no celular e tem as palavras do dia. E para minha surpresa, a palavra que Deus trouxe através da Bíblia hoje na palavra do dia é uma palavra que fala muito forte sobre família, sobre o teu relacionamento e o meu relacionamento com Deus. Então eu vou trazer ela como principal hoje, né? Essa palavra do Salmo 139, a partir do versículo 14. Porque graças te dou, visto que por modo assombrosamente maravilhoso me formaste. As tuas obras são admiráveis, e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos me viram a substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles havia ainda. Que preciosos para mim, ó Deus, são os teus pensamentos, e como é grande a soma deles. Amém? Amém. Feche seus olhos que eu quero orar por você. Pai, em nome de Jesus, Pai, eu quero te agradecer, quero te louvar, Senhor, por esse momento, por estarmos aqui reunidos, por cada um que está aqui hoje, Senhor, presencialmente, que venceu, Senhor, o calor, que venceu a preguiça, que venceu o conforto e saiu da sua casa e está aqui hoje presencialmente. Esses, Pai, esses em especial, que Tu colocaste no meu coração, que Tu irias fazer grandes coisas sobre essas vidas. Em nome de Jesus, eu determino sobre a vida deles o poder de Deus, a glória de Deus,
que Tu possas manifestar sobre a vida deles, Pai, a Tua obra e a Tua palavra, e que esse ano seja um ano em que eles irão brilhar, Senhor, em nome de Jesus. Que Tu abras o entendimento de cada um, que Tu abra os ouvidos, abra os olhos deles, para que eles possam entender e compreender tudo que Tu tens preparado para a vida deles, Pai, em nome de Jesus, Pai, uma porção redobrada sobre a vida deles, e que eles possam, em nome de Jesus, Pai, manifestar, e que eles possam brilhar a partir de hoje sobre todo o mundo, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, nós Te louvamos e nós Te agradecemos, e que Tu nesta manhã, através da Tua palavra, Tu possa trazer sobre as nossas famílias, sobre a nossa casa, sobre, Senhor, aqueles que estão conosco, para que todos possam receber, e que todos possam perceber que não há Deus em nossas famílias, senão somente Tu, Senhor. Somente Tu és o nosso Deus, Tu és o Deus da nossa casa, Tu és o Senhor das nossas casas, Tu és o Rei das nossas famílias, Pai. Em nome de Jesus, nós Te louvamos e nós Te agradecemos, e que toda honra, toda glória e todo louvor seja sempre para Ti, Senhor, em nome de Jesus. Amém, amém. Podemos sentar? Eu quero que você preste bem atenção, e para os próximos encontros, se você quiser trazer uma caneta, trazer um papel para você estar anotando aquilo que nós iremos falar, aquilo que nós iremos trazer, você pode estar trazendo também, para que você possa estar anotando alguns versículos, né? Nós vamos ter gravado, você pode escutar novamente, nós vamos colocar no YouTube, mas que hoje, né? E eu sempre digo para as pessoas que uma das coisas que eu aprendi há pouco tempo e que eu faço muito hoje, quando eu converso com uma pessoa e vou conversar alguma coisa de interessante com essa pessoa, eu boto uma folha de caderno na minha frente, uma folha de papel, uma folha de rascunho, uma folha de ofício, e vou anotando isso, porque é muito mais fácil para nós gravarmos. Porque a ciência explica, e os estudiosos explicam, que se você somente ouvir o que nós vamos falar hoje, amanhã 80% do que nós falamos hoje vai cair por terra, vai cair no esquecimento. 80%. Você vai lembrar só os 20% que foram os 20% mais importantes para você. Somente aquilo ali você vai entender. Mas com certeza Deus quer o 100% para ti. Amém. E quando você escreve, você vai ter para ver novamente isso. E quando você escreve, você vai estar olhando. E quando você escreve e você olha, isso já cresce muito. E você acaba guardando muito mais para amanhã e para você estar aprendendo isso. Por isso que é interessante isso, amém? Amém. Essa palavra aqui no Salmo 139 diz que o salmista Davi, né, foi Davi que escreveu esse salmo. Ele chegou no momento da vida dele que ele disse para Deus: Deus, graças te dou, visto que sobremodo, né, por modo, tem algumas versões que diz que sobremodo, assombrosamente, ou seja, grandemente, algo muito grande, né? Essa semana ainda fiz um vídeo, coloquei na internet e falei sobre o maior prédio do Rio Grande do Sul, mais de 130 metros de altura, 36 andares, está saindo lá em Najá, está quase no 10º andar, se não me engano, já, e ele vai ter 36 andares, né? Não sei se você já viu prédios muito grandes, mas eu tive recentemente em Balneário Camboriú, 80 andares vai ter lá, né? E agora vamos fazer um de 180 andares. Então, prédios muito grandes, muito grandes. E quando você olha uma construção, porque você olha ele de longe, ele parece pequeno, mas quando você chega embaixo, você chega ali na base, você olha para cima, nossa, né? A minha mãe ontem disse para mim que ela viu um ali que tem em Venâncio, tem um de 10 andares, mas ela viu um de 12 andares, e ela olhou para cima e ela disse: nossa, é muito grande. Imagina o de 36, imagina o de 80, imagina o de 180. Ou seja, quando você chega na frente, você é assombrosamente grande, é muito. E diz a palavra aqui, diz aqui, que o salmista disse para Deus: olha, graças eu te dou, visto que
assombrosamente maravilhoso me formaste. Ou seja, o salmista olha para quando Deus formou ele, fez o plano dele para a vida dele, e Davi diz: nossa Deus, é assombroso que tu me formaste. E esse é o sentimento que eu e você nós temos que ter também. Você tem que entender que é assombrosamente, você tem que olhar para a tua vida e entender e compreender que é assombrosamente Ele te formou. Tanto é que uma das armas do inimigo para as nossas vidas é dizer que você não é ninguém, é dizer que você não estudou e por isso você não é ninguém. Ou de repente o inimigo diz para você que você é pobre e você não é ninguém, você não tem estudo, você não é ninguém, você é velho e você não tem mais condições de nada. Segunda-feira de noite eu estava tendo aula e estava fazendo mentoria, e nós estávamos falando disso, que tem uma crença limitante que muitas vezes limita e nos limita, e eu disse que às vezes até eu me sinto nisso, que eu acho que por causa da minha idade tem coisas que eu não posso fazer. Eu tenho certeza que tem alguns cabelos brancos aqui que eles pensam também, que tem coisas que por eles ser velhos, eles não podem fazer. A esposa de um grande homem de Deus, chamado Abraão, também pensava isso. Eu já sou velha, como é que eu vou ter um filho? Abraão também pensou isso. Eu já sou velho, como eu vou ter um filho? Mas quando se trata de Deus, meus queridos, não importa a tua situação, porque quando Deus diz que vai fazer, Ele faz. E não depende de quem você é, e não depende de como você é, só depende de você querer ou não querer, de você oportunizar ou não oportunizar. Você tem o livre-arbítrio de fazer ou não fazer. E diz aqui ainda a palavra que as tuas obras são admiráveis e a minha alma o sabe muito bem. E isso é algo que você tem que entender e você tem que compreender também. Você tem que ver as obras que Deus faz e realmente entender que são admiráveis as obras de Deus. E diz aqui que os meus ossos, no versículo 15, que os meus ossos não te foram encobertos quando no oculto, porque eu fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Nós fomos formados no ventre da nossa mãe, e lá no ventre da nossa mãe, muitas vezes nem a nossa mãe não sabia que a gente estava sendo formado. A maioria dos casos, é muito difícil dizer assim, agora eu estou grávida, Não. Quando começou a formar lá, só tem um que sabia que você estava sendo formado. E vou dizer mais, tem pessoas aqui que não queriam que ele se formasse, não era desejado, o pai e a mãe não queriam, o avô, a avó não queriam, foi por um acidente, eu sempre digo que não existe essa história de engravidar por acidente, estava andando na sala, tropeçou e engravidou. Não existe isso. Não existe. A pessoa engravida porque descuido e porque quer. Se não quer, não engravida. Mas muitas pessoas, a gravidez às vezes não é desejada, Que nem o meu segundo filho. Meu segundo filho foi uma surpresa para nós. Tanto que o nome dele é Gabriel. Sabe o significado de Gabriel? O enviado de Deus. Os meus dois filhos têm significado o nome deles, Davi, ele foi planejado, nós planejamos, nós queríamos ter filho, então ele é o amado, Davi é o amado de Deus. E nós, o Gabriel, ele foi enviado por Deus. Eu não sei o que é melhor, aquele que é enviado ou aquele que é amado. Na verdade, quando Deus ama, Ele envia. Então os dois são a mesma coisa. Mas diz aqui a palavra, e diz que no versículo 16, que os teus olhos me viram a substância ainda informe, ou seja, uma substância que não tem forma. Imagina, Deus já te viu lá no ventre da mãe, ainda sem ter forma nenhuma.
E você sabe que quando o espermatozoide chega com um óvulo e fecunda, vira, né? O óvulo é uma bolinha, como se fosse um ovinho, né? Um óvulozinho. E isso tem uma forma, não tem? A forma de um ovinho, um círculozinho. Então é antes disso que o Senhor já te viu lá no ventre da tua mãe. Porque Ele diz aqui, é ainda informe, ou seja, ainda não se informa. E se tem a forma do ovo, é antes disso ainda. É antes disso que Deus já te viu e te disse: olha, tu és meu, tu és minha, e eu planejei por ti, e eu quero que você venha à existência. O teu pai e a tua mãe são só o caminho para que aconteça o que precisa acontecer. E diz ainda no versículo 16: e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles havia ainda. Diz a palavra de Deus aqui que quando, antes de nós sermos quem nós somos, antes do meu pai e da minha mãe pensar em alguma coisa, em ter filho, antes disso, diz a palavra de Deus, que os nossos dias já estavam escritos. O plano de Deus já estava escrito. Quem nós seríamos e quem nós chegaríamos a ser, o que nós faríamos, o plano de Deus para as nossas vidas, os sonhos de Deus para as nossas vidas, tudo isso já estava escrito, todos os nossos dias. Apesar de nós sermos teimosos, e muitos dias que nós temos, nós fazemos por conta própria, né? A gente quer agir da nossa maneira, a gente quer fazer da nossa maneira, mas diz a palavra de Deus que tudo coopera, e que bom que tudo coopera, né? E ainda no 17, ele agradece ainda, o salmista, e diz que preciosos para mim, ó Deus, são os teus pensamentos, como é grande a soma deles, ou seja, a soma dos teus pensamentos, todos os teus pensamentos para a minha vida, que precioso é, que maravilhoso isso é. E isso eu quero que você saia daqui hoje, que você entenda que para você brilhar esse ano, você tem que entender que você vai brilhar. Por quê? Porque os pensamentos de Deus, que são preciosos, e a soma deles é o que é para a tua vida, para que você acabe brilhando esse ano. Você tem que entender e você tem que compreender que não é na tua força, que não é na tua vontade, que não é no teu desejo que as coisas vão brilhar. Diz a palavra de Deus que nós buscarmos Ele satisfaz todos os desejos do nosso coração. Mas os desejos do nosso coração não é o que vai fazer nós brilharmos. O que vai fazer nós brilharmos é a luz dele. Antes nós vimos o Salmo 119, 105 que diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para os meus caminhos. É essa luz, é a palavra dele que vai se cumprir em nossas vidas, e a palavra dele se cumprindo nas nossas vidas, vai ser luz para o mundo, vai ser luz que nós vamos brilhar. Amém. E diz, o apóstolo Ricardo nos fala que esse ano, para nós brilharmos, algo essencial para nós brilharmos é a nossa família. Tanto que semana passada, quando eu expliquei sobre brilhar em 2022, eu ainda falei, teve pessoas que passaram durante a célula e isso passou desapercebido por muitas pessoas. Mas eu quero dizer, meus queridos, que quando vem o tema do ano e vem tudo ali, eu me atenho a cada palavra que está escrito ali. Porque cada palavra que tem ali é uma promessa para a minha vida e para a tua vida. Amém. E eu sei que quando Deus prometeu que o ano seria ano retrasado, quando seria um ano intenso, que eu trouxe lá na igreja, lembra que eu contei semana passada, que quando eu trouxe na virada do ano eu falei isso, e logo depois veio a pandemia. Teve gente que disse para mim: olha aí, o Rodrigo disse que ia ser intenso o ano e está aí a pandemia. Quando eu expliquei para as pessoas que seria um ano intenso na virada do ano, eu disse para as pessoas: olha, e vai ser intenso tanto para a dificuldade como para a prosperidade. Quem ouviu eu falar isso, ouviu isso da minha boca.
E o que as pessoas, o que o teu cérebro quer olhar? O teu cérebro quer olhar para as coisas boas, e você olhou que ia ser um tempo de prosperidade, e muitas pessoas não esperaram o tempo difícil para acontecer a prosperidade. Porque, queridos, para você ser próspero, e prosperidade aqui eu não estou falando só prosperidade financeira, que é uma das prosperidades. Prosperidade para Deus é falta de necessidade. Qualquer necessidade que você tenha, se tivesse tudo suprido, isso é prosperidade para a tua vida. Tem pessoas que pensam que ser próspero é ter muito dinheiro. Existem muitas pessoas prósperas, mas tem falta de alguma necessidade, ou falta paz, falta amor, ou simplesmente falta Deus na vida deles, que é tudo para eles. E esse ano, uma das coisas que falou lá e que seria essencial para esse ano, seria a família. A família estar alinhada, a família estar dedicada, e a família estar unida para buscar os propósitos de Deus, para que a pessoa possa brilhar esse ano. Então por isso estar lá, por estar essa promessa, que eu vou trazer essa série de 7 encontros, onde que nesses 7 encontros, nós vamos falar as chaves, as portas, os princípios, para que você possa brilhar nesse ano. Amém. Inclusive, se eu fosse você, eu não perderia hoje à noite o culto do pastor Rude, lá em Venâncio, que ele vai falar algo também essencial para nós brilharmos esse ano. Amém? Amém. Eu também vou falar sobre esse assunto que ele vai trazer, mas mais para frente. Mas você já pode assistir hoje à noite. Também quero que você entenda e você compreenda algo na palavra de Deus sobre o que está escrito no Salmo 119, no versículo 14, quando fala aqui: por modo assombrosamente maravilhoso me formaste. A palavra formaste no hebraico, ela significa a palavra palá, e essa palavra palá, ela tem o significado de ser distinto, de ser separado, de ser distinguido, levar a separar, pôr de lado. Então quando nós falamos ali o formaste, quando Deus fala que nos formou, Ele nos separou, Ele nos distinguiu, Ele nos deixou separado do lado, para que a gente possa brilhar. Quando Deus nos formou, ainda substância informe, ou seja, antes de nós formarmos no ventre da nossa mãe, Ele nos formou para separar. Por isso que nós somos igreja, porque igreja não é essas 4 paredes aqui. Igreja são os chamados para fora do mundo. Todo mundo que saiu do mundo é igreja. Eu e o Gelson, nós somos igreja, eu e ele. Se nós dissermos assim, vamos na igreja, nós vamos, eu e o Gelson. Isso é ser igreja. Isso aqui é um templo, isso aqui é um local para nós nos reunirmos. Mas igreja, né? Ela significa chamados para fora. E é isso que nós somos. Nós somos separados. Nós somos aquele que nós, diz a palavra de Deus, que nós temos que ser luz do mundo. E luz do mundo, ela brilha. Luz, ela acaba tendo um destaque. Nós, lá fora, nós temos que ser um povo em que as pessoas olhem para nós e dizem: nossa, o Lucas é um cara fora da curva, o Salvador é um cara fora da curva, a Adriana é uma pessoa fora da curva.
Ou seja, nós temos que estar lá no mundo, né? E todos vocês aqui têm que ser fora da curva. E lá no mundo nós temos que se sobressair das pessoas, não porque a gente quer ser melhor do que eles, é porque nós temos o nosso Deus. Amém. E quando nós temos o nosso Deus, nós somos fora da curva. Nós somos pessoas que nós temos que brilhar. Nós temos que ser aquelas pessoas que quando os outros tiverem problema, eles vão correr para nós, para solucionar os problemas, quando muitos já fazem isso. Alguns ligam, alguns mandam mensagem, dizem: ai, ora por mim, né? Porque eu estou com dificuldade. Ou seja, aquela pessoa que acontece isso, é porque ela vê que você é fora da curva, que você é diferente, que você é diferenciado. Mas você tem que saber e tem que entender que isso não é por ti, que a tua força não é por ti, essa força é por causa de Deus, é porque Deus é contigo. Amém? E eu quero ir lá para Gênesis, para nós entendermos o papel da família. Nós temos que voltar ao princípio, e aí nós temos que ir em Gênesis 1, e eu te convido a abrir a tua Bíblia aí em Gênesis 1. Que dificuldade de achar Gênesis 1, né? Esse é o livro que todo mundo acha na palavra de Deus, é o primeiro livro, é o princípio de todas as coisas. Diz que lá no princípio, eu explico muito bem isso lá em Primeiros Passos, e eu explico tão bem, tento explicar tão bem para as pessoas, porque eu digo assim, ó, se você não entender isso aqui, você não tem serventia para mais nada que você aprender, o resto que você aprender para Deus. Se você não compreender isso que nós vamos falar agora, e se você não caiu a ficha, como os antigos aí sabem que tinha os orelhão de ficha, se você não entender isso, né? Hoje em dia a gente podia dizer, foi a mensagem, né? Quando caiu a ficha, né? Se não tiver 2 risquinhos azul na tua cabeça agora, por causa disso aqui, você não vai entender todo o outro plano para Deus. Porque diz a palavra que no princípio criou Deus os céus, a terra. E para nós não nos prolongarmos, nós vamos passar toda a criação de Deus até quando Ele forma o homem, amém? Mas diz a palavra que Ele foi criando, e Ele foi vendo, Ele criou e disse: olha, isso aqui é bom, isso aqui é bom, isso aqui é bom, né? Criou todas as coisas e é bom. Eu sempre digo que eu, quando viajo, eu procuro sempre lugares muito lindos para viajar. Viajei agora na virada do ano, eu fui para um lugar lindo, maravilhoso, lugar que tu estava deitado dentro da água assim, e tu via os peixinhos passar do teu lado. Tu andava, também estava num lugar assim, tu estava num lugar assim que tu andava com água aqui, quase no pescoço, tu olhava para baixo e via os teus pés. Olha que maravilhoso, lugar lindo, maravilhoso. Por quê? Porque foi obra de Deus. E eu estava andando lá, fazendo uma trilha, andando no meio do mato, subindo no morro, para ver os lugares bonitos, e de repente eu disse para uma pessoa que estava indo conosco, eu disse assim: olha, toda vez que eu ando numa trilha no meio do mato, toda vez que a gente vai para a praia, a gente faz trilhas, nossa família gosta de fazer trilha. Quando eu faço isso, eu estou andando lá no meio, eu começo a imaginar aquele lugar ali, há milhões de anos atrás, quando Deus formou todas as coisas. Porque o homem já fez muita coisa, né? Que tu fica andando nessas trilhas no meio do mato, daqui a pouco tu encontra uma latinha de cerveja, um copo plástico, um pacote de salgadinho, sem salgadinho, claro. Tu vai ver lixo, porque o homem já passou lá, o homem vai degradando, vai degradando, vai degradando, né? E quando a gente passa isso tudo, e quando a gente anda nisso tudo, a gente vê a grande obra que Deus fez, e das coisas que Deus fez para nós, e como é maravilhoso isso que Deus fez para as nossas vidas, amém? Amém. Nós vamos passar isso que Deus fez, e nós vamos ao versículo 26, amém? Também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, tem ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra, e sobre todos os répteis que rastejam pela terra.
Criou, pois, o homem, a sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e lhe disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra, sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todo animal que rasteja sobre a terra. Amém? Pois Deus diz que deu todas as ervas para ser de semente, todas as sementes que se acham sobre a superfície e nas árvores, e no fruto que vem da semente, que isso vos será por mantimento também. Ou seja, Deus criou todas as coisas, fez todas as coisas, e disse: agora nós vamos criar o homem e a mulher, e agora o homem e a mulher vão desfrutar de tudo isso aqui, e mais, toda a autoridade eu dou para vocês. Ou seja, lá no meio do mar, quando eu estava no mar e os peixinhos estavam passando, eu poderia lá no tempo de Adão e Eva dizer para os peixes: peixe, pula aqui no meu ovo. Nada aconteceria, porque o homem não exerce mais a autoridade que Deus deu para ele. O homem não exerce, não acontece isso, né? Nós até estávamos tentando pegar uns peixinhos lá com uma redezinha pequenininha, improvisada, que eu peguei lá na praia lá, para pegar uns peixinhos, para nós, né, brincar um pouquinho e ver aqueles peixinhos. E eu até disse: Senhor, podia mandar aqui na rede, né, peixe, né, assim, Jesus também disse, né? Até pensei: peixe, vem cá, né? Mas a gente não exerce mais a autoridade que Deus deu para nós. E quando Deus formou a família, e Adão e Eva foram a primeira família, Ele disse: eu vos dou toda a autoridade para vocês, e essa autoridade vocês exerçam, vocês cresçam, vocês multipliquem. E o homem deixou tudo isso de lado. Esse era o sonho de Deus. A família é um plano de Deus. Diga aí você também: família é um plano de Deus. Tanto que é um plano de Deus que o diabo quer destruir a família. Nós vamos falar mais adiante sobre a autoridade do lar. A autoridade do lar, quem é que é o cabeça do lar? Marido. Primeiro Jesus. Vocês notaram que o marido falou bem alto, né? O marido. E as mulheres falaram: o marido. O marido. Quem é o cabeça do lar? Marido. Primeiro Jesus. Mais força aí, as mulheres aí. O marido. Não deu. A Tereza chegou e falou assim: o marido. Tô brincando. Tô brincando. Mas tu vê, uma das armas que o inimigo usou foi destituir o marido de cabeça do lar. E vou dizer mais: nós, maridos, nós aceitamos isso e é confortável para nós. Porque quando o homem diz assim: quem manda na casa é a mulher, é a patroa, ele está destituindo o cargo que Deus deu para ele e entregando para a mulher. Quando o homem diz, vou repetir de novo, que quem manda no lar é a mulher, ele está dizendo que Deus não sabe nada e que ele entende e ele entrega. Anos atrás eu entendi isso e compreendi isso, e a nossa família mudou completamente tudo na nossa família. E olha que eu casei dentro da igreja, eu já era convertido, estou casado há 18 anos, fez dia 10 agora, 18 anos de casado. Eu conheço Jesus há quase 22 anos. E há poucos anos atrás, eu fui entender e compreender que a posição de marido, eu tenho que assumir. Mas nós vamos falar isso mais para frente, em outros momentos também, sobre a posição e sobre o papel de cada um dentro do lar. Mas maridos, não fiquem convencidos achando, que vocês agora vão,
dominar a casa, agora como é que eu quero? Não, assim como nós temos e somos a cabeça, tem coisas que vêm junto com isso, né? Nós temos que ser o provedor da casa, nós somos aquele que traz a paz para dentro de casa, a ordem para dentro de casa, o sustento para dentro de casa. Nós temos muitas atribuições que eu vou dizer que se fosse para escolher eu não queria ser o cabeça, né? Mas nós vamos falar mais para frente o papel de cada um, aí vocês vão entender que cada um, tanto a mulher tem esse papel, a mulher, e também existem mulheres que na falta do marido dentro de casa, e nós temos um caso, a mulher tem que exercer também esse papel de autoridade dentro de casa, amém? A palavra de Deus mostra aqui em Gênesis que o plano de Deus era um projeto de Deus instituir a família, e a família foi algo que Deus instituiu lá no princípio, e por isso da importância da família estar bem alinhada com os planos de Deus, com os projetos de Deus. A família é algo essencial para você brilhar esse ano. E se a tua família não estiver alinhada, é muito mais difícil você brilhar esse ano. Você precisa disso. E o que você precisa entender, e você precisa compreender, é algo duro que eu vou dizer agora, porque tem pessoas que dizem assim: mas tu não conhece o meu marido, tu não conhece a minha esposa, tu não conhece a minha sogra que mora junto, tu não sei o que, bababá. Queridos, depende de você que está ouvindo essa palavra. Mudar a tua família e a história da tua família depende em primeiro lugar de você, porque a palavra de Deus diz que Jesus deu aos filhos dele toda a autoridade, e você tem autoridade para mudar. Rodrigo, mas peraí, agora tu disse que eu tenho toda a autoridade, mas tu disse que o cabeça da minha casa é o meu marido. Sim, enquanto teu marido falar alguma coisa que não vá contra a palavra de Deus, é autoridade. Agora se ele falar alguma coisa e fizer alguma coisa contra a palavra de Deus, aí você tem que entrar com autoridade e terminar com isso no mundo espiritual, né? Não vai sair gritando: sai Satanás, né? Tem uns que fazem isso dentro de casa, faz discórdia. Você tem que entrar em batalha espiritual no mundo espiritual, e você vai vencer a tua batalha, e tudo vai acontecer da melhor maneira na tua família. Por que eu tenho certeza disso? Porque esse ano é um ano em que nós vamos brilhar. Deus prometeu que nós vamos brilhar, e se depende de você para que a sua família brilhe, Deus vai te usar para você brilhar dentro da tua casa. Amém. E aí a sua família vai brilhar, e aí vão se converter, e aí vão buscar a palavra. Mas depende em primeiro momento de você que está aqui hoje, que você perceba isso, que você entenda isso, para que você tenha essas, agora que nós vamos estudar as armas para enfrentar tudo isso. Porque eu tenho certeza que esse ano vai ser um ano em que você vai chegar no final do ano e você vai olhar para trás e dizer: nossa, grandes coisas aconteceram comigo, grandes coisas, eu brilhei esse ano, tenho certeza. Mas isso depende se você entender e compreender. E quando você entender e compreender isso, e você entender que o primeiro passo para isso é que a sua família esteja alinhada com os planos de Deus, depois só vem tudo que Deus tem preparado para a tua vida e para a tua casa. Aí acontece de uma maneira sobrenatural. Mas você tem que entender, e você tem que compreender, e você tem que querer isso. Algo que eu digo para as pessoas é que, e já falei hoje, você tem que
querer a mudança. Você tem que olhar para a tua vida, olhar para as circunstâncias que você está vivendo, e você tem que mudar, né? Romanos 12:2 diz, o que diz lá? Alguém sabe? Romanos 12:2. Não vos conformeis e transformai-vos pela renovação da vossa mente. Eu tenho estudado muito sobre a mente humana, e a mente humana, ela tem alguns desejos que são muito dela. Por exemplo, a nossa mente humana, ela quer o quê? Que a gente adquira energia, e que essa energia que a gente adquirir, ela tem que preservar, e ela quer que a gente economize energia. Amém? Ou seja, a nossa mente, ela quer o quê? Ela quer que a gente coma, e que a gente guarde, né? Guarde energia, e que a gente não gaste energia. Ou seja, se todo dia eu faço o caminho mais curto para ir do meu trabalho para minha casa, a minha mente vai sempre querer que eu faça aquele caminho. Mas claro, fazer o caminho mais curto é o melhor. Mas se você começar a fazer uma quadra a mais, a tua mente vai começar a te sabotar para que você não faça essa quadra a mais. E assim é um exemplo prático em tudo na nossa vida. Porque se você viveu aí 20 anos, 30 anos, 40 anos fazendo as mesmas coisas, agora a tua mente quer que você continue fazendo aquilo ali, porque ela já está acostumada com aquilo ali, ela não quer algo novo. Eu já contei para você o caso de uma irmã que tem uma lavadora de roupa bem antiga. Já contei? Tem alguns que não ouviram ainda. Tem uma irmã que tem uma lavadora antiga. Sabe aquelas que de girar o botão assim, tac, 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 Brastemp, aquelas grandes, né? Vai virando o botãozinho, vai tac, 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 tac. Minha mãe tinha uma assim, azul. As TV também era assim, né? Tac, 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 tac. Mas essa irmã, ela tem aquela lavadora de roupa, hoje não sei, mas quando eu conversei, né, com ela um tempo atrás, ela tinha uma lavadora e ela disse: para mim, mudança é muito difícil. Ela disse: eu tenho condições de comprar a melhor lavadora de roupa, só que sabe por que eu não troco? Porque essa ali eu conheço. Depende do barulho que ela fizer, eu já sei o que está estragando, já sei ligar para o mecânico e dizer: olha, a correia está afrouxando. Ah, eu estou com problema, não sei o que. Ela já conhece. E ela disse: e as novas, se eu comprar, é muito botão, eu não sei como vou fazer para botar lavar, porque para lavar eu tenho que apertar 3 botões. Aquela ali eu faço tec, já começa a lavar. E na nossa vida é assim. E vou dizer mais para ti: quando a gente vem para Jesus é mais ainda, porque com Jesus a gente não sabe nada do que vai acontecer. Todos os planos dele a gente não conhece, porque diz a palavra de Deus que os planos dele, os pensamentos dele são bem mais altos do que os nossos, são maiores do que os nossos. Diz a palavra ainda de Deus que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração humano que Deus tem preparado para nós. Essa aí eu gosto muito dessa aí, porque essa palavra é tremenda. Porque imagina, Deus tem para nós algo que a gente ainda não ouviu, que a gente não viu e que nem entrou no nosso coração. Por exemplo, né, Lucas, nós gostaríamos de ter uma Ferrari para nós dirigir, não gostaria? Não, tu não gostaria também? Chegar no culto hoje de Ferrari? Chegar ali na frente ali? Seria legal, não seria legal? Seria bacana. Tudo certo. Deus tem para nós algo melhor que isso ainda, porque Ele diz que nem no nosso coração não chegou ainda, porque de repente a gente nem viu ainda. Eu vi agora, há pouco tempo eu vi, lá fui numa exposição lá, tinha uma lá, tirei até uma fotinha dela, né, uma Ferrari lá, disse: nossa, que carro bonito, né? Eu nem pensei em ter, né? Até porque imagina o seguro disso, imagina o imposto, imagina,
A gente já fica pensando nisso. Mas a palavra de Deus diz que nem no nosso coração não chegou ainda o que Deus tem preparado para nós. Né? Esses dias um cara pegou e disse assim para mim, olha, eu fui oferecer uma casa para ele, né? Ele disse assim, olha meu querido, tu veio me oferecer uma casa de 440 mil, mas o que Deus quer para nós, né, que colocou no coração da minha esposa, é a casa de 1.800.000. E daqui a pouco nós conversando, ele disse, mas eu não tenho condições de comprar uma casa nem de 100 mil. Eu fiquei pensando, mas peraí, ele acabou de me dizer que não quer comprar de 440, porque Deus colocou no coração deles uma casa de 1.800. Mas peraí, mas para chegar na de 1.800 tem que passar pela de 400. A gente é muito, né? A gente fica imaginando as coisas que Deus quer. Ele nem imaginava comprar essa casa que eu ofereci, mas eu fui lá e ofereci para ele. Eu disse, tu tem, né? Tem condições? Não, mas eu não consigo. Não, mas vamos fazer uma simulação. Fiz uma simulação. E aí tu começa a trabalhar. É um servo de Deus ainda, né? Por quê? Porque Deus tem para nós, os planos dele, os projetos dele são maiores do que a gente possa imaginar. Mas tudo depende também de amadurecimento. Eu tirei esses dias uma foto, domingo passado, de um cachinho de tomatinho cereja. Época agora, né? Quem tem bastante tomatinho cereja? Tá bem mirradinho, né? Por causa da seca, não tá? Vocês também lá, tá? Bem mirradinho. Ontem à noite eu comi uns quantos assim. Parecia um olho de pombo, assim, tão pequenininho, né? Bem pequenininho, tá? Mas eu tirei foto de um cachinho assim, ó, em que tinha maduro, amarelando, verde e pequenininho, bem verdinho, um cachinho assim, né? E aí quando eu tava passando assim, no meio, no lado da plantação da horta lá, né? Aí eu vi aquele cachinho, me abaixei, né, para tirar a foto bem direitinho, posicionei a câmera, tirei a foto assim, por quê? Porque Deus falou comigo, e Deus disse, assim somos nós temos estágio de amadurecimento, todos nós, e tudo na nossa vida depende de amadurecimento. E aí Deus falou comigo também na minha profissão, quando uma pessoa vai comprar uma casa, vai comprar um apartamento, precisa amadurecer aquilo ali, ela tem estágios daquilo ali. Daqui a pouco ela está conversando com uma pessoa que comprou recentemente uma casa, nasce no coração dela uma sementinha, né? Do desejo de ter a sua casa. Aí ela plantou aquilo ali, aí ela começa a regar aquilo ali, ela começa a entrar no site da imobiliária, começa a ver aquele apartamento, aquele outro, começa a sonhar em ter a sua casa própria, e aquilo ali vai amadurecendo dentro, e daqui a pouco precisa regar isso, ou seja, precisa se preparar para isso, para quando nascer, ainda passar um tempo de amadurecimento daquele pezinho, até dar o fruto, até o fruto amadurecer, e até você colher e desfrutar, que é o momento que você entra para dentro da sua casa. Com todos nós é assim, com todos nós, tudo na nossa vida depende de amadurecimento. E para você brilhar esse ano, você precisa também de amadurecimento. Eu sempre digo, né, que na igreja a gente pode ver as pessoas, se elas são pessoas que não nasceram ainda, pessoas que já nasceram, que são bebês, que são crianças e que são adultos espirituais. Tudo depende do grau de amadurecimento da pessoa. Se a pessoa só quer me dá, e quando não ganha chora, o que ela é? Como é que é? Bebê. Se bate o pé, reclama, se joga no chão e chora, ela é? Criança, já, né? Bebê não pode bater o pé no chão, né? Criança. E quando ela reclama, diz, tu não sabe de nada, não é bem assim, eu é que sei o certo, não tem nada a ver, tu é velho, tu não entende, tu não compreende, os tempos mudaram, eles são o quê? Ué, viu que eles falaram com tanta propriedade, será que é isso mesmo?
Eu sempre digo, não parece, mas eu já fui jovem também, eu sei que é bem assim mesmo, né? A gente acha que os nossos pais não sabem. Mas chega um tempo na nossa vida, eu me lembro como se fosse hoje, o primeiro dia que eu peguei o Davi, o meu mais velho, no colo, eu olhei para ele e disse: uau, agora eu sou pai, eu sou responsável por uma vida. Ou seja, eu estava no grau máximo do meu amadurecimento como ser humano. Fruto, né? Filho, nossos frutos. Agora eu tenho ele, agora eu tenho que cuidar dele, né? Tem que mostrar o caminho para ele, tem que mostrar tudo como se faz, tem que educar, tem que dar provisão para ele. E é isso que nós temos que entender, e é isso que nós temos que compreender na nossa vida, que nós precisamos passar por um amadurecimento. Todos nós precisamos de amadurecimento. É necessário isso. E a sua família, já que nós estamos falando sobre família hoje, a sua família também precisa passar por amadurecimento. Tem mulheres que às vezes vêm falar comigo e dizem: eu gostaria tanto que o meu marido fosse da igreja. Aqui eu acho que não, né? Mas sempre tem. Daí sabe o que eu penso? Às vezes eu digo, cai da boca, né? Mas muitas vezes eu não digo, né? Porque às vezes eu não estou preparado para ouvir. Sabe o que eu digo? Soubesse que depende só de ti, ele só não vem na igreja por causa de ti, né? Porque lá dentro da nossa casa, lá a gente é nós mesmos, né? Eu luto cada vez mais. Eu quero ser o que eu sou lá, eu quero ser aqui fora. Mesma pessoa, não me importa, né? Mas muitas vezes os nossos dentro de casa não se convertem porque eles veem. Por que tem muito filho que se desvia? Porque o pai dentro da igreja prega uma coisa e dentro de casa faz outra. E aí? A culpa é dos filhos que eles se desviam? Não é. Por quê? Lá o pai tratava a mãe dentro da igreja como uma princesa, dentro de casa como uma bruxa. A cobra, a serpente, não sei o que, isso, né? Por isso que a gente tem que entender os princípios de Deus. Os princípios de Deus diz que não é só aqui nesse lugar, na igreja, que as pessoas dizem que nós devemos viver uma vida com Ele. A nossa vida com Ele é 24 horas por dia. A nossa vida, do mesmo jeito que nós somos aqui, nós temos que ser lá. E mais, na nossa casa nós temos que ainda intensificar isso, porque lá a gente vai ser muito mais luz. Lá eles vão nos ver muito. Foi na igreja, mas está falando isso. Quantas vezes a gente ouve isso, né? O pessoal que vem na igreja ouve muito disso. Mas por quê? Porque nós temos que reconhecer que a gente está fazendo errado mesmo. A gente tem que, realmente reconhecer que a gente erra. Eu sempre digo, o pastor sempre diz, a gente está com uma plaquinha aqui, em obras, para as pessoas entenderem que a gente também é falho. Tem às vezes as pessoas dizem: mas tu viu o que fulana fez? E ela vai lá na tua igreja, Primeiro que eu não tenho igreja, eu sou igreja, E segundo, eu sempre tenho que explicar, é que lá realmente tá aqueles que precisam de Deus. Aí eu faço a pessoa que me contou isso, que não vai na igreja, pensar: opa, eu também preciso. E isso que nós temos que cada vez buscar mais. Então, hoje, no primeiro encontro que nós vamos fazer de 7 encontros, nós estamos falando hoje sobre família. E família, eu quero que você saia entendendo que é um plano de Deus a família. E dentro dessa família nós temos papéis, e que nós vamos ver no futuro, em alguns encontros, nós vamos ver o papel de cada um. Nós vamos ver de uma maneira que nós vamos entender e compreender que se a nossa família não está bem, é porque algum dos papéis não está sendo cumprido lá dentro. E isso nós temos que cada vez mais perceber e entender, para que a gente possa
brilhar nesse ano. Amém? Diga aí, eu vou brilhar esse ano. Amém? Dê uma salva de palmas ao nosso Deus, coloque de pé. Quero que vocês se coloquem de pé. Antes de nós orarmos pelos nossos dízimos, pelas nossas ofertas, encerrar com uma oração, o Salvador gostaria de trazer um aviso aí, né, Salvador? Amém? Amém. A paz, igreja. Nós estivemos o ano passado, demos uma pausazinha nas células, né? Tem gente da minha célula aqui, e até eu acho que eu tenho que orar mais, porque tem bastante gente, mas não estão aqui, mas eles vêm em nome de Jesus. E agora nós vamos começar de novo, que é